Ilustre Dama de São Paulo, senhora presidenta desse Senado Federal, Marta Suplicy. Senhores, senhoras, senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores que abrilhantam essa sessão com suas presenças, senhores jornalistas. Amanhã, no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde, haverá uma concentração cívica na Candelária e uma marcha para a Cinelândia. Ali a sociedade fluminense irá expressar sua indignação à votação dos royalties. Muito prazer vê-lo aqui, senador pelo bravo estado da Paraíba, senador Cássio. Prazer, Deus o abençoe e ilumine seu mandato. Amém. Mas amanhã o Rio de Janeiro... Obrigado, querido. Muito agradecido. Amanhã o Rio de Janeiro estará nas ruas. Será ponto facultativo. Amanhã, senador Walter Pinheiro, a sociedade organizada, as igrejas, sindicatos, as empresas, vão para a rua e com todo direito. Com todo direito de protestar contra a decisão dessa casa. Uma decisão na aprovação do projeto relatado pelo senador Vital do Rego, que não honra as tradições de ponderação, as tradições de tolerância, as tradições de bom senso dessa Casa de Paz da Pátria. Pelo contrário, um projeto votado com regime de urgência que não passou em nenhuma comissão, não foi pautado, relatado, discutido, emendado e votado em nenhuma comissão e veio para cá movido pela ambição, mas uma ambição fantasiosa, uma ambição ilusória, porque o que votamos aqui não se sustenta. E não sustenta por quê, senador Valadares? Porque havia uma tese: vamos dividir os royalties para diminuir a desigualdade regional. Essa é a tese. Mandato imperativo de todas as nossas constituições, desde 24 com Dom Pedro. Diminuir as desigualdades regionais. Essa é a grande tese. Agora, senador Walter Pinheiro, desigualdade regional existe entre Rio de Janeiro e Espírito Santo e o Nordeste. A renda per capita do Rio de Janeiro é R$20 mil, do Nordeste é 7, da região Norte é 10. Agora, qual é a desigualdade regional que existe entre a renda per capita do Rio e São Paulo? E a região Centro-Oeste e a região Sul? Então, o fato é, senador Walter Pinheiro, se Vossa Excelência me ouvisse, Vossa Excelência iria contemporizar conosco e não haveria argumentos que nos contradissessem. Nós devemos contemplar o Nordeste e o Norte. O restante do Brasil, aí não é desigualdade regional. Agora, é claro que a bancada do Nordeste e do Norte precisava de votos. E assanhou a ambição desmedida e insensata dos demais senadores. Aquela sessão aqui parecia um programa do Silvio Santos, com um senador aos berros gritando: atenção São Paulo! Nem era a bancada de São Paulo, parecia o Silvio Santos, a caravana de São Paulo, a caravana da Bahia. O presidente Sarney virou Lombardi. É você, Lombardi? Essa foi a sessão que nós fizemos para dividir os royalties aqui. Dividimos os royalties por quem não precisa. Acenar para São Paulo com 700 milhões retirados do Rio de Janeiro para a receita do ano que vem, não vai ajudar São Paulo, vai quebrar o Rio. E foi isso que os pais da pátria, os patronos do Pacto Federativo, os homens que já de certa idade, a maioria aqui são avós, e têm milhões de votos, e segundo Montesquieu, se é que ele tinha razão, aqueles que têm mais votos devem ter mandatos maiores, e os mandatos aqui são maiores, porque pressupõe-se que quem tem mais votos tem mais experiência, vai pesar mais as suas decisões. Viu-se o contrário. Agora estamos na iminência dos deputados emendarem, votarem um texto que esteja de acordo com os princípios e com as teses que são aquelas que podem ditar, sim,
pela sua imperatividade, a distribuição dos votos. O Rio vai para as ruas amanhã. O Rio de Janeiro não é contra a Bahia, pelo contrário, não é contra o Nordeste, não é contra o Norte, mas o Rio acha que o restante do Brasil pode esperar quando o pré-sal estiver produzindo, e aí sim nós teremos bilhões e bilhões de royalties para dividir entre todos. Serão contemplados Brasília, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sem sacrificar um Estado que vai fechar hospitais, que vai fechar escolas, que não vai poder pagar sua dívida com a União, que não vai poder cumprir seus compromissos com a Olimpíada, com o Pan-Americano, com a Copa do Mundo. Agora, por poucos dias, nesse último domingo, nós todos amarguramos a perda de um cinegrafista. Ele morreu ainda pela manhã num tiroteio da polícia com os contraventores. Esse é o Rio de Janeiro. Um Rio que tem mais de 1000 favelas só na capital. A região metropolitana tem outras dezenas, centenas. Um Rio de Janeiro que perdeu a capital e fez uma fusão, enquanto demais estados da federação se dividiram. Um Rio de Janeiro, senhores telespectadores, que envia para Brasília só menos que São Paulo, por ano. São 120 bilhões de reais que vêm para os cofres da União, retirados sobretudo do nosso IPI e do nosso imposto de renda. E o que volta para o Rio? Ano passado, com toda a parceria do governo Sérgio Cabral com o governo Lula, voltaram 13 bilhões. Mas ano passado foi uma exceção. Se nós formos ver, eu diria, os repasses históricos, a série histórica, voltam 4, 5, 6 bilhões. É o mesmo sacrifício que São Paulo faz. Em prol de quem? Da federação, da diminuição da desigualdade. Isso já é feito, já é distribuído com o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Não tem cabimento, não se impõe por argumentos racionais, pela lógica do bom senso, a não ser pelos sofismas todos que eu ouvi aqui, sofismas de conclusões apressadas, sofismas da demagogia, sofismas do banalismo da política, sofismas das ambições insensatas e desmedidas, que a gente acabou tendo que amargurar uma derrota exatamente por causa da matemática da distribuição de votos e de cadeiras nessa casa. Agora, nós somos 3 senadores do Espírito Santo e do Rio, mas na nossa terra somos 15 milhões, 5 milhões, que irão às ruas, inconformados com a decisão dessa casa. Mas eu não quero terminar com pesar esse meu breve pronunciamento, que hoje faço, extravasando meus sentimentos. Eu gostaria muito de poupar o Rio de Janeiro dessa luta em glória, essa luta sem virtudes, essa luta que é apenas, eu diria, irmãos contra irmãos, numa tentativa absurda de se diminuir desigualdade, aumentando-as. Na segunda-feira tivemos uma reunião com a presidenta Dilma. Nossa presidenta, com todos os líderes presentes, foi muito clara quando afiançou a nós que estávamos ali de que ela vai pautar esse assunto. Ela entendeu que é necessário que a União participe dessa discussão, que se preserve direitos constitucionais, e era isso que nós todos aspirávamos. Nós, da bancada do Rio e do Espírito Santo, achávamos que a União, não só porque tem a maior participação nas receitas do petróleo, porque é a dona da Petrobras, não só porque conduziu todo o processo que nós formamos aqui do pacto e do marco regulatório, é quem tem seguramente as condições de trazer esse debate para as raias do bom senso e, eu diria, da lógica política. Então, senhora presidenta, eu quero anunciar ao povo da minha terra que amanhã vai marchar conosco, de que a presidenta Dilma disse isso em alto e bom som na reunião. Ela discorda da decisão do Senado Federal. Não adiantou se vai vetar ou não, e nem perguntaria e a constrangeria com isso, mas ela sabe de que não foi a melhor decisão. Mas sabe também que nós poderemos contar com ela para aí sim construirmos alguma coisa digna e honrada que possa engrandecer esse país e manter o Rio e o Espírito Santo sem o aviltamento de suas riquezas, como foi feito aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigada, senador Crivella.